Muito bem, gente. Vamos falar então de casos em que as funções não são lineares nos parâmetros e também não são linearizáveis, tá? Exemplos de funções que têm essas características. Essas duas, por exemplo, ó. Essa daqui começa bem, né? A1 mais A2 vezes x mais A3 vezes seno. Aí tem um A4 ali dentro. Isso já estragou a linearização da função, tá? A função não é linear, reparem bem, né? Porque tem um parâmetro ali dentro do seno. Não é linear nos parâmetros A1, A2, A3 e A4, tá? Então ela não é linear. E você pode buscar aí, tentar linearizar essa função, você não vai conseguir. Outro exemplo aqui, ó. Se eu tenho uma função A1 mais A2 vezes x elevado a A3. Essa aqui também não é linearizável, né? Se não tivesse o A1, até daria, a gente viu o exemplo antes. Mas a soma do A1 aqui estragou, tá? Bom, se você quiser ajustar uma função desse tipo, não linearizável, aí você complica um pouquinho as coisas, tá? Porque esse método matricial não vai valer mais. Eu não vou fornecer nesse vídeo nem nesse curso de métodos computacionais da física detalhes sobre os métodos numéricos que se usam nesse caso, tá? Eles são um pouquinho mais complicados, não é tão difícil de entender, mas eu acho que é ir muito além do que a gente precisa aqui, tá? Então eu não vou descrever os métodos numéricos em si, mas eu vou descrever uma implementação em Python desses métodos, tá? Que baseiam-se neste método aqui, nesta função aqui, curve fit, né? Ajuste de curvas, fit em inglês, tá? É ajuste. Tradução de fit, né? Uma palavra em inglês que significa ajuste. E curve fit é ajuste de curvas, né? Que está na biblioteca scipy.optimize, tá? Aqui tem o link para quem quiser uma ajuda em mais detalhes. Eu não vou falar em muitos detalhes como usá-la e opções, parâmetros opcionais da função. Eu vou dar um exemplo bem básico, tá, gente? Que é esse aqui, ó. Tá? Eu vou então importar a biblioteca scipy.optimize como SPO, dar um apelido para ela. Os dados são os mesmos dos exemplos que eu usei anteriormente. E vou definir a função que eu quero ajustar aqui, ó. Tá, ó. É uma função de x e dos parâmetros A1, A2, A3 e A4. E ela retorna o quê? A1 mais A2 x mais A3 seno de A4x. Tá? Eu quero ajustar essa função, né? O x é o valor da incógnita, né? E os parâmetros A1, A2, A3 e A4 eu quero obter os valores. Tá? Usando o ajuste, tá? Um ajuste não linear, tá? Que está implementado em Python na função curveFit da biblioteca scipy.optimize. Tudo bem? Então, assim que a gente usa, ó, você chama a função, fornece qual a função ajusta, chama a função com curveFit, né? Diz no primeiro lugar aqui qual é a função que você quer ajustar. Então é f, essa função f aqui que eu chamei de f. Depois você diz quais são os dados experimentais, x e y. Os dois arrays com os dados experimentais. Pronto, a função curveFit vai ajustar e retornar para você os parâmetros e a matriz de covariância. Tá? Então, em uma única linha você fez o ajuste aqui, ó. E obteve todos os parâmetros A1, A2, A3 e A4 e também a matriz de covariância, VA. Tá? Você poderia fazer o teste, né? Você pode fazer o cálculo usando o que a gente viu antes, o método matricial, e usando este método aqui, né? Só que aí você não usa seno de A4, aqui você usaria, por exemplo, x ao quadrado, né? X vezes x. Você vai ver, você veria, né, que o A e o VA tem que dar igual, tá? Tem que dar a mesma coisa. Bom, e aí eu estou fazendo aqui a curva, né? O que eu faço? Uso uma estratégia parecida com o que a gente viu antes, né? Calculo vários valores de x, né, usando o linspace do mínimo experimental até o máximo valor de x experimental, né? 101 pontos nesse caso aqui, e aí calculo o y experimental, ó. Nesse caso eu calculo a função f nos valores calculados de x, fornecendo aqui todos os parâmetros, ó. Veja que isso aqui é um atalho, tá? Ó.
você coloca um asterisco antes do A, né? O A é isso aqui, né? O A são todos os parâmetros, é um array com os parâmetros. Asterisco A, ele abre para você poder usar a função assim. Ó. Veja que para usar a função, você precisaria fornecer 4 números, né? Só que você tem um A aqui que é uma lista com 4 números. Não são 4 números separados, é uma lista de 4 números. Colocando esse asterisco na frente do A, você abre, ou seja, essa lista de 4 números vira 4 números separadamente. E aí você pode usar a mesma função para calcular o valor de y, né, nos pontos x. Ou seja, calcular os pontos desta linha aqui. E aí faz o gráfico normalmente, como a gente tinha visto antes, não mudou nada. Tá? Certo, pessoal? Para este tópico aqui de ajuste pelo método dos mínimos quadrados, era isso que eu tinha para falar. Ficam aqui as referências, tá? Esta aqui é uma referência excelente, o Otaviano Helene, é um professor do Instituto de Física da USP, que tem um livrinho bem curtinho, lançado pela editora Livraria da Física, que tem, assim, ele vai bem mais além do que eu falei nesse curso, tá? Ele não fala de ajuste não linear também, mas ele fala de casos mais complicados, por exemplo, quando você tem dados experimentais com barra de erros, tá? Esse tipo de coisa, que aí você quer mostrar as barras de erros e como isso afeta o ajuste. Tudo bem? Este livro aqui de álgebra linear, eu gosto muito dele, é um livro em português de álgebra linear muito bom, e tem lá uma parte sobre ajuste pelo método dos mínimos quadrados, usando uma estratégia sem usar cálculo, basicamente, usando puramente álgebra linear. Muito interessante, realmente. Bom, este livro aqui é um livro clássico, simples, de cálculo numérico. Tem lá um capítulo de mínimos quadrados, só que daí usando cálculo. Discutindo também estratégias para o cálculo de ajuste linear apenas, tá? Mais ou menos parecido com o que eu fiz aqui. Tá bom, gente? E, bom, para métodos não lineares, eu sugiro aqui o livro da Maria Cunha, Métodos Numéricos. Tá? Ela é uma professora lá da Unicamp, lançou esse livro. Aí tem lá um capítulo descrevendo métodos numéricos para o ajuste de funções não lineares e não linearizáveis. Tudo bem? Alguns desses métodos estão implementados aqui no SciPy Optimize, no Curve Fit. Tá? Reparem que para usar o Curve Fit, eu não disse qual era o método, né? Não precisa, ele usa um método padrão lá, mas ele tem vários implementados, você pode escolher ali com parâmetros opcionais, tá? Qual método vai ser usado. E finalmente o site da disciplina de Python, com detalhes ali sobre listas, arrays, abrangência de listas, tá? E assim por diante. NumPy, SciPy, tá? Ficamos por aqui então nessa aula, gente, até a próxima aula presencial ou até a próxima série de vídeos para quem acompanha pelo YouTube, tá? Não se esqueçam de dar like nos vídeos, se inscrever no canal, badalar o sininho para receber notificações e blá blá blá, aquela história do YouTube. Tá bom, gente? Era isso então, até a próxima, tchau!